Oi, gente! Hoje eu vou explicar pra vocês, tentar explicar mais ou menos um pouquinho, porque o frete no Brasil é tão caro. Essas são as minhas redes sociais, se alguém quiser seguir, vai estar aqui e vai sair agora. Saiu. Agora vamos lá, o que eu quero que você saiba. Quando você compra qualquer mercadoria na internet, ela tem que vir em um modal. O que é um modal? Um modal é um transporte. Você tem que saber que existe cinco. Cinco que são os principais. Lembra disso, são cinco. Lembra disso, são cinco. Você vai ver no decorrer do vídeo que a gente usa só apenas um, mas são cinco. Lembra disso. O rodoviário, que são os caminhões. Ferrovia, que são os trens. O aquaviário, que são os navios e navios de grande porte, navio e barcas de pequeno porte. A gente tem o aéreo, que é os aviões, e o dutoviário, que são tubos que são colocados em cima da superfície terrestre. O ferroviário, você pode transportar metais, você pode transportar coisas pesadas. No rodoviário, você pode transportar até 30 toneladas de qualquer coisa por 1 litro de gasolina. No ferroviário, você pode transportar 125 toneladas por 1 litro de gasolina. Já aumentou. No hidroviário, presta atenção, no hidroviário são 525 toneladas, eu até fico nervosa. São 500 1 litro de gasolina, é muita coisa. É muita coisa. Então você tem que saber sobre isso. O aéreo seria indicado você utilizar ou transportar equipamentos de pequeno porte ou mais leves. Exemplo, farmácia ou equipamentos farmacêuticos, que são remédio. Eles são leves, então você consegue carregar grande quantidade, que vai pesar menos e que vai ser transportado de forma rápida. Porque hospitais precisam, eu preciso, você precisa, na sua casa precisa, então tem que chegar de forma rápida. Agora vamos lá. Dutoviários ou tubos. Seria interessante você transportar líquidos, que são gás, ou óleos, ou minerais. Eles são transportados nesses tubos. Você pode colocar em territórios longos, então de uma cidade para outra, de um estado para outro. Isso aí depende de obras públicas e aí já envolve outro assunto. Agora eu vou dar exemplos como cada um poderia ser utilizado de forma adequadamente. Primeiro eu vou colocar um quadrinho aqui para vocês verem, ou se quiser tirar um print, sobre como cada setor deveria utilizar um modal diferente. Então você vai ver que no rodoviário é interessante você transportar equipamentos automobilísticos e que atualmente no Brasil a gente faz isso. Agora, em sistema alimentício, que são de grande porte, precisa transportar muita coisa, seria interessante você utilizar a cabotagem, que são navios que percorrem a costa brasileira. Vale lembrar que a gente tem 32 portos no Brasil, que deveriam ser utilizados de formas melhores e com mais abrangência, mas a gente não utiliza muito, então isso custa no nosso bolso. Até porque, lembrando, cada navio você pode transportar até 525 toneladas por 1 litro de gasolina, então é importante você lembrar disso. Agora, então, no hidroviário seria interessante você transportar alimentos, porque não vai pegar trânsito, pelo menos no mar, até que eu saiba, não tem trânsito. E seria interessante você transportar, porque cada estado brasileiro praticamente tem a capacidade de ter um porto. É só você ver nesse mapa que eu vou colocar aqui do lado, que a gente tem muita capacidade de existir portos. O Brasil é muito rico nisso. Então, vale lembrar e vale destacar isso. Agora, outro meio de transporte que você tem que salientar e ficar interessado a respeito é as ferrovias. Hoje em dia, se você quiser ir de um lugar para outro lugar, ou de um estado para outro estado, ou você vai de ônibus, sistema rodoviário mais uma vez, ou você vai de avião. Mas seria interessante usar ferrovias, tanto para transporte de pessoas, quanto para transporte de equipamentos que são pesados. Ferro, metais, tudo isso seria interessante transportar por containers nessas linhas ferroviárias. Mas vale destacar que atualmente as linhas ferroviárias elas são predominantes apenas no Sudeste, por toda uma cultura do café, e aí já é outro assunto da história. E também existiu um pouquinho mais no Nordeste, então para você interligar um estado para outro estado distante, a gente tem essa dificuldade. Além de você entender que quando elas foram fabricadas, as linhas em um estado são totalmente diferentes das linhas de outro estado, o que dificulta o encaixe e
e a passagem de um o que dificulta a passagem de um trem de um estado para outro estado. Mas vale destacar que as ferrovias elas pararam de ser intensificadas no governo de JK em 1550, quando ele colocou como predominância a criação das ferrovias. Você tem que entender que praticamente hoje tudo é feito pela linha rodoviária. Então, alimentício, farmacêutico, automobilístico. Então, gente, depois de eu explicar um pouquinho para vocês sobre esses modais brasileiros, é importante que você tenha na sua cabeça que o mais utilizado atualmente é o rodoviário e que ele é o mais caro, ele é muito mais caro em comparação aos outros, em comparação às ferrovias, em comparação às hidrovias. O hidroviário é o mais legal a ser feito, porque ele tem uma capacidade maior. No final da conta, quando você tem que pagar sobre o quilômetro rodado de gasolina, o asfalto que foi consumido por vários caminhões de grande porte e até pelo uso do pneu, fica muito caro essa encomenda, fica muito caro o seu eletrodoméstico, porque ele poderia vir em um sistema mais barato. É tanto que quando você compra um aparelho, exemplo, na China ou em qualquer outro equipamento, ele demora um pouquinho, ele vem de longe, é muito longe, mas ele custa barato. Exemplo, na China, o que mais chega aqui é pelo meio hidroviário, porque é mais barato, são pelos containers, porque é mais barato. Enfim, e isso só se resolve se você ficar de olho nas políticas públicas brasileiras. Enfim, essa é a única solução. Então fique de olho no governador, fique de olho no prefeito, fique de olho no presidente da república, no que ele está fazendo em relação às políticas, em relação ao transporte. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Conscientização, gente. Muita conscientização. Curta meu vídeo se vocês gostaram, compartilhe se vocês quiserem compartilhar com alguém que goste desses assuntos e se inscreva no meu canal. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.